Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar sobre a Lei Complementar 53 de 2006 para a Polícia Militar do Estado do Pará. Concurso aí chegando, né? Então vamos lá, vamos resolver essa lei, né, que é bem grandinha, tem muita coisa nela que vai cair na sua prova e a gente vai dividir em duas partes essa aula porque ela é bem grandinha, tá bom? Vamos lá? Olha só, o que está preparado aqui hoje? Lei Complementar 53 de 2006, Estatuto da PM do Pará, disposições fundamentais e organização básica da Polícia Militar do Estado do Pará e também do Corpo de Bombeiros, tá bom? Vamos lá! Disposições fundamentais, ou seja, aquelas informações básicas extremamente importantes que você, meu amigão, minha amigona, que vai fazer o concurso da PM do Pará, tem que saber. Não dá para escapar, tá bom? Olha só, essas informações básicas são as seguintes. Polícia Militar do Pará, a PMPA, é instituição permanente, isso aqui é super importante, instituição permanente e força auxiliar e reserva do Exército. Pois é, o pessoal da PM, não só do Pará, mas do Brasil inteiro, ela é força auxiliar e reserva do Exército. Essa é uma regra constitucional que ela é repetida nas constituições estaduais e no caso da Lei Complementar 53/2006, ela também foi repetida porque é uma regra extremamente importante e vinculada aí à Polícia Militar do Pará. Essa informação de que é uma instituição permanente e que é uma força auxiliar, reserva do Exército, isso aqui vem lá da Constituição Federal de 1988 e é repetido na Constituição Estadual do Pará. Organizada com base na hierarquia e disciplina. A questão da hierarquia e disciplina, isso aqui é característica básica de toda a estrutura militar. A hierarquia e disciplina são dois princípios constitucionais federais previstos na Constituição Federal de 1988 e são repetidos nas constituições estaduais e nas leis que regulam as carreiras militares nos estados. Os militares, eles são servidores públicos, assim como o servidor público do Tribunal de Justiça, por exemplo. O fato é que, na estrutura militar, existe uma restrição de liberdades, né? Por exemplo, a liberdade de associação é limitada, a liberdade de sindicalização é limitada, a liberdade de fazer greve também é limitada. Isso é por conta das características da instituição militar, que é uma instituição permanente vinculada à segurança pública. No serviço público estadual, os militares estaduais, que são servidores públicos estaduais, estão sujeitos à hierarquia e disciplina, os dois princípios fundamentais e mais importantes de qualquer estrutura ou instituição militar no Brasil. Subordinado ao governador do estado, esse é outro ponto super interessante. A PM, apesar de ser uma estrutura militar, assim como o Corpo de Bombeiros, apesar de ser uma estrutura militar, são subordinados ao governador, que é uma autoridade civil. Interessante, né? Mas essa também é uma estrutura prevista na Constituição Federal e repetida nas constituições estaduais. Na esfera federal, as Forças Armadas, elas são subordinadas ao presidente ou à presidente da República. Por que isso? Porque a Constituição Federal assim define. E essa regra é obrigatoriamente repetida nas constituições estaduais, assim como nas leis que regulam as carreiras militares estaduais, né? Olha só, vamos falar um pouquinho da competência da Polícia Militar do Pará. O que será que a Polícia Militar do Pará pode fazer? Segundo a Lei Orgânica da Polícia Militar do Pará, ela é uma polícia ostensiva e destinada à prevenção da ordem pública, atividade fim da corporação para a incolumidade das pessoas e do patrimônio. A cabeça ainda está com um pouco de tosse, desculpe aí, mas já vai passar. O que rola? A polícia ostensiva, você já deve ter estudado isso lá no direito penal, é aquela polícia de ronda, é aquela polícia de repressão à criminalidade e também de prevenção à criminalidade. Todas as polícias têm duas atividades básicas, prevenção da criminalidade e repressão da criminalidade. E a atividade ostensiva é aquela feita justamente de ronda, é aquela feita de patrulhamento. A polícia militar é diferente da polícia civil e um ponto básico dessa história toda, que é justamente na impossibilidade de investigação criminal. A polícia militar não tem a função de investigação, ela não é uma polícia investigatória, exceto para os crimes militares praticados por militares estaduais.
Fique esperto com isso aí é pergunta de prova, tá? A polícia militar não é uma polícia investigatória, ela não faz investigação, exceto nos casos de investigação de crimes militares praticados por policiais militares, tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? Preservação da ordem pública, evitar tumultos, ou se o tumulto já existe, vai lá e debela o tumulto, dá um jeito nele, né? De forma muito educada, né? O cacetete na moleira do perturbador. Porque a força pública, a polícia militar ela é muito conhecida pelo emprego de força, né? E isso não é ruim. Por que não é ruim? Porque o Estado precisa de uma estrutura, de uma instituição que possa empregar força física, inclusive, para tutela da ordem pública. Como é que eu vou debelar uma rebelião? Como é que eu vou debelar uma manifestação ilegal, criminosa, ou um movimento criminoso, como a gente viu há um tempo atrás dos Black Box em São Paulo, ou então do primeiro comando da capital lá em São Paulo, sem o emprego muitas vezes de violência. Muitas vezes precisa, não é o mais adequado, não é o mais bacana, mas muitas vezes é necessário. E o policial militar ele é treinado justamente para empregar a sua força física, empregar o poder de fogo que o Estado instituiu e investiu na polícia militar. Porque muitas vezes é só assim que se contém um tumulto, uma perturbação da ordem pública. Daí a função de policial militar, por exemplo, segundo essa lei aqui, receber ter seguro de vida e receber um adicional pela atividade perigosa. A Polícia Militar do Pará compõe o sistema de segurança pública do Estado do Pará, juntamente com a Polícia Civil daquele Estado. Na verdade, essa é uma característica de todos os estados da federação. A Polícia Militar compondo aí os quadros de segurança pública juntamente com a Polícia Civil. Por que isso? Porque a Constituição Federal prevê dessa forma, né? A Polícia Militar do Pará é vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. Tem atuação integrada com os demais órgãos de segurança pública e defesa social do Estado, em parceria com órgãos da iniciativa privada, comunidade, de maneira a garantir a eficiência de sua atividade. Isso aqui é um traço muito bacana da PM do Pará, que ela tem autorização para manter relacionamento com outros órgãos públicos, além da própria secretaria, e entidades privadas, olha que bacana, e com a própria comunidade. Isso aqui visando sempre o quê? A eficiência do serviço de segurança pública no estado do Pará. Isso aqui é extremamente importante, você acaba criando uma network, né, uma rede de trabalho, diversos órgãos trabalhando em prol da segurança pública e muitas vezes a Polícia Militar acaba tendo, digamos assim, um acesso mais facilitado a informações, ela passa a estar sempre atualizada do que está acontecendo. Isso é fundamental para o bom funcionamento da segurança pública. A PM do Pará é órgão da administração direta do Estado, isso aí não é nenhuma novidade, é tranquilo, mas está na lei, né? Possui dotação orçamentária própria, autonomia administrativa e funcional. E olha só, aqui eu quero te chamar a atenção para o seguinte. Possui dotação orçamentária própria. Isso quer dizer que a PM é quem elabora o próprio orçamento. Ela só encaminha esse orçamento para o governador do estado para juntar na lei orçamentária anual, mas ela é quem define as suas despesas, ela é quem define aquilo que é importante em termos de gastos públicos, em termos de receita pública, para a manutenção dos serviços de segurança pública da PM e também do Corpo de Bombeiros Militar. Possui autonomia administrativa e funcional. Isso quer dizer, na autonomia administrativa, que a Polícia Militar pode definir as suas rotinas de trabalho, ela vai, do ponto de vista da inteligência policial ou da estratégia policial, dizer quando, como e onde vai fazer determinada blitz, fiscalização, ronda, que tipo de estratégia ela vai usar. Isso é extremamente importante, porque dá à Polícia Militar a autonomia de definir a melhor forma de trabalhar, né? E a Lei Complementar 53 de 2006 assegura isso plenamente. É interessante lembrar também que possuir autonomia administrativa e funcional não significa que eles possuem independência, porque na polícia não há independência, há autonomia, mas independência não há.
Como assim independência? Órgãos independentes são o Executivo, o Judiciário, o Legislativo e o Ministério Público. Os demais possuem autonomia ou são meramente subordinados aos órgãos autônomos e aos órgãos independentes. Quando a gente estuda a teoria dos órgãos administrativos, a gente identifica órgãos independentes como a Presidência da República, como o Supremo Tribunal Federal ou o Congresso Nacional. No caso dos estados, um órgão independente, na verdade não haveria independência aí, né? Não, dá para falar assim, dá para falar que é um órgão independente sim, com certeza dá. A Governadoria, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará são órgãos independentes. E órgãos autônomos, por exemplo, a Polícia Militar é um órgão autônomo vinculado ao governo do Estado, ao Estado, a administração direta do Estado do Pará, a Governadoria, que é o órgão mais importante do Executivo hoje, dentro do Estado do Pará, tá bom? Então, autonomia é diferente de independência. Independência não existe subordinação. Na autonomia eu tenho subordinação, tá? Agora eu quero mostrar para vocês a estrutura básica da Secretaria de Segurança Pública lá do Pará. É onde vocês vão trabalhar. Onde vocês vão trabalhar. Aqui a gente só tem a Secretaria de Segurança Pública, né? Ó, Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. O Estado do Pará possui uma secretaria vinculada às atividades de segurança pública e também de defesa social. A Segup está aqui. Esse é o órgão principal da Secretaria de Segurança Pública, que é a secretaria que é a Secretaria de Segurança Pública. E a ela estão vinculados a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, o Detran, a SUSIP e CPC Renato Chaves, né, que é o Centro de Capacitação, se eu não estou enganado. Essa estrutura aqui, essa aqui, ó, na verdade tudo isso aqui, ó, está vinculado à Governadoria do Estado do Pará, que por sua vez está vinculado ao Estado do Pará. Então, este órgão é autônomo, mas ele possui subordinação à Secretaria de Segurança Pública, que por sua vez é subordinada à Governadoria do Estado do Pará. Então, numa linha reta, digamos assim, eu tenho a PM, que é subordinada à Secretaria de Segurança Pública, que por sua vez é subordinada à Governadoria, que não tem subordinação a ninguém, porque se trata de um órgão independente. De onde é que eu tirei essa informação toda? Que isso aqui está no site do governo do Estado do Pará, ou melhor, isso aqui está no site do Estado do Pará. E lá tem o organograma de como funcionam as secretarias. A Secretaria de Segurança que interessa pra gente, por conta da Polícia Militar, está aqui nessa estrutura. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos em frente. Princípios fundamentais da PM do Pará. Ó, hierarquia e disciplina, os dois primeiros, né? Os mais importantes, digamos assim. Hierarquia, disciplina, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Todos esses têm previsão constitucional. Promoção, a garantia e o respeito à dignidade. Respeito à dignidade e aos direitos humanos. Profissionalismo, probidade e ética. Todos esses princípios estão previstos expressamente na Lei Complementar 53 de 2006. Isso quer dizer que todo policial militar do Pará tem a obrigação, o dever de observar e cumprir esses princípios. Comportar-se de forma subordinada à sua hierarquia, cumprir com a disciplina, ou seja, obediência, observar o que a lei determina. A impessoalidade é outro ponto extremamente importante. Moralidade administrativa, posso trocar por honestidade, né? Publicidade, os atos policiais têm que ser públicos. Eficiência, vou trabalhar da melhor forma possível, utilizando a melhor técnica para obter um resultado a um custo menor, uma quantidade maior. Promoção, garantia e respeito à dignidade e aos direitos humanos. Quando ele fala dignidade aqui, é um fundamento da República chamado dignidade da pessoa humana. Está lá no artigo 1º da Constituição Federal, o Sociedivaplu, são os fundamentos do Estado brasileiro. A PM exige o respeito à dignidade da pessoa humana, o respeito aos direitos humanos.
Profissionalismo, acho que esse é um dos pontos mais importantes no serviço público. Todo servidor público tem que entender que é um profissional, que ele está no mercado de trabalho, ele é um profissional, e a relação que ele tem com o poder público é uma relação profissional, uma relação de trabalho. Você não vai ser PM porque você gosta de ser PM, ou porque você ama o Estado do Pará. Você vai ser PM porque existe uma relação de trabalho aqui. O Estado do Pará te paga, você trabalha, o Estado do Pará te paga. Isso é uma relação objetiva, né? Probidade, pode trocar por honestidade e ética, né? O trabalho de todo agente público, de forma geral no Brasil, tem que ser baseado na ética. Eu não posso querer bancar o espertão, né, diante da ingenuidade alheia, digamos assim, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre a competência da Polícia Militar no estado do Pará. Olha que interessante aqui, ó. Compete à Polícia Militar, dentre outras atribuições previstas em lei. Aqui é um mundo de informação que você vai ter que ler. O Cabeça vai passar uma leitura com você aqui agora. Essa vai ser uma leitura chata, cansativa, demorada e não adianta reclamar. A gente tem que passar por isso. Por quê? Porque na tua prova, o examinador vai perguntar sobre as competências da Polícia Militar no estado do Pará. E você tem que saber, porque se você não souber, o seu concorrente vai saber e ele vai ficar com o teu cargo. Vamos lá? Olha só, competências da Polícia Militar do Estado do Pará. Planejar, organizar, dirigir, supervisionar, coordenar, controlar, executar as ações de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, que devem ser desenvolvidas prioritariamente para assegurar a incolumidade das pessoas e o patrimônio, o cumprimento da lei e o exercício dos poderes constituídos. É coisa pra caramba, né? Mas a gente vai fazer uma leitura disso porque você precisa estar por dentro dessa informação. Justamente porque o examinador pode te perguntar se, por exemplo, dirigir atividades policiais, planejar atividades policiais de tutela ao patrimônio é a competência da PM. É a competência da PM, está aqui prevista na Lei Complementar 53 de 2006. Executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares às Forças Armadas, o policiamento ostensivo fardado para prevenção e repressão de ilícitos penais e infrações definidas em lei, bem como as ações necessárias ao pronto restabelecimento da ordem pública. Olha que interessante isso, né? A gente acabou de falar das duas finalidades básicas da Polícia Militar, prevenção e repressão. E o que aparece na lei agora? Uma das competências da PM é justamente a prevenção e a repressão da criminalidade. Aqui ele fala em ilícitos penais e infrações definidas em lei, bem como as ações necessárias ao pronto restabelecimento da ordem pública, né? Muitas vezes você tem um tumulto que não caracteriza um crime, mas ele gera perturbação da ordem pública. Manifestações, passeatas se aproximam muito da questão da perturbação da ordem pública. Eu não estou aqui dizendo que fazer passeata, fazer manifestação é ilegal. Não é. Isso é uma garantia do direito de liberdade de expressão que todos nós temos. Isso é, na verdade, um exercício de direitos políticos e é extremamente importante que possamos nos manifestar no Brasil. Isso faz parte do jogo democrático. Mas o que não é admissível é eu, com a minha manifestação, causar prejuízos significativos à ordem pública. Aí não pode ser tolerado. Aí não pode ser tolerado mesmo. Tá bom? Vamos lá. Atender a convocação do governo federal em caso de guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave subversão da ordem ou ameaça da sua irrupção, subordinando-se ao comando do Exército do Estado do Pará em suas atribuições específicas de polícia militar e como participante da defesa territorial para emprego nesses casos. Força Auxiliar do Exército, uma das competências da Polícia Militar do Estado do Pará. Está exatamente descrita aqui o que é a Força Auxiliar do Exército. Olha só, responder à convocação do governo federal para prevenir ou reprimir subversão à ordem ou ameaça de do seu acontecimento, subordinando-se ao comando do Exército no Estado do Pará, ou seja, a Polícia Militar do Pará nesse momento deixa de se sujeitar ao comando do governador e passa a se sujeitar ao comando do Exército no Estado do Pará. Bacana isso, né? Você tem aí uma troca de comando por previsão legal.
Atuar de maneira preventiva e dissuasiva em locais ou áreas específicas em que se presuma ser possível perturbação da ordem pública ou pânico. Isso aqui nos grandes eventos, jogos de futebol, né, final de campeonato, carnaval, grandes comícios, enfim, nas manifestações, a Polícia Militar pode agir de forma preventiva para evitar que um tumulto ocorra, fazendo aquele policiamento preventivo, ostensivo, ou ela pode agir de forma dissuasiva, ou seja, vai dissolver o tumulto, né? Está acontecendo uma perturbação da ordem pública numa praça, a Polícia Militar pode chegar lá e dar um jeito nisso, né? Poxa, mas isso é antidemocrático, dependendo da perturbação da ordem? Não, isso é necessário. Muitas vezes é necessário, né? Atuar de maneira repressiva em caso de perturbação da ordem, precedendo eventual emprego das Forças Armadas. Olha que bacana, né? Exercer a polícia ostensiva e a fiscalização de trânsito nas rodovias estaduais. Polícia Rodoviária Estadual. Além de outras ações destinadas ao cumprimento da legislação de trânsito nas vias urbanas rurais, quando assim dispuser. É interessante observar que na esfera federal quem faz o policiamento de rodovias é a Polícia Rodoviária Federal, servidores públicos civis da União. Ao passo que no Estado, quem faz a fiscalização das rodovias estaduais e municipais são os policiais militares rodoviários federais. São aqueles policiais militares que só atuam nas rodovias. Na esfera federal são servidores públicos civis, já na esfera estadual são servidores públicos militares. Exercer a polícia administrativa do meio ambiente, nos termos de sua competência, na constatação de infrações ambientais, na apuração, atuação, perícia e outras ações legais pertinentes, quando assim se dispuser conjuntamente com os demais órgãos ambientais, colaborando na fiscalização das florestas, rios, estuários, em tudo que for relacionado com a fiscalização no meio ambiente. Bacana, né? A gente sabe muito bem que existem órgãos ambientais de servidores públicos civis responsáveis pela fiscalização ambiental, mas aqui a polícia pode dar total apoio na fiscalização ambiental e até exercer a fiscalização ambiental. Participar quando convocada ou mobilizada pela União, do planejamento das ações destinadas à garantia dos poderes constitucionais, da lei, da ordem e da defesa territorial. Proceder, nos termos da lei, à apuração de infração penal de competência da Polícia Judiciária Militar. Aqui, quando a gente fala em Polícia Judiciária Militar, eu estou falando de crime militar apenas, né? Proceder, nos termos da lei, à apuração de infrações penais de competência da Polícia Judiciária Militar. É aquela única exceção que eu te falei da Polícia Militar podendo investigar. Ela vai investigar o quê? Crimes militares. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então agora vamos voltar, vamos ver aí o que a gente tem mais como competência da Polícia Militar no Estado do Pará. Planejar e realizar ações de inteligência destinadas à prevenção criminal e ao exercício da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública na esfera de suas competências, observados os direitos e garantias individuais. Olha só que interessante, já está falando de ações de inteligência, né? Uma das grandes estratégias de controle da criminalidade está justamente aqui, no serviço de inteligência das polícias, né? Deixando de utilizar tanta força bruta para se utilizar da inteligência. E a inteligência está muito vinculada a quê? Prevenção criminal. Bacana, né? Sempre respeitando direitos e garantias individuais. Isso quer dizer que mesmo no exercício da inteligência, você vai ter que respeitar a privacidade e a intimidade das pessoas. Tá legal? Beleza? Só mais uma coisinha. O fato de se utilizar de ação de inteligência, de atividade de inteligência, a Polícia Militar se utilizar de atividade de inteligência, não quer dizer que eles estão atuando como polícia de investigação, fazendo o papel da Polícia Civil. Negativo. Isso aqui é ação estratégica, né? Poxa, onde é que nós vamos fazer um patrulhamento ostensivo na sexta-feira à noite na cidade de Belém? Qualquer lugar? Não. Vamos analisar vamos fazer uma análise de dados de onde é que nós temos mais foco de crimes, por exemplo, de
de furto de veículos. Ah, na região central da cidade de Belém. Então, peraí, vamos fazer um policiamento ostensivo lá, porque os dados indicam que os dados estatísticos da Polícia Militar indicam que nas sextas-feiras à noite o índice de furtos de veículos automotor no centro da cidade é muito maior do que aquele índice encontrado nos bairros da periferia. Então eu vou concentrar o policiamento ostensivo lá para ver se eu consigo corrigir essa situação. Isso é ação de inteligência, não é investigação, tá? Realizar correções e inspeções em caráter permanente ou extraordinário na esfera de sua competência. O que é correição e o que é inspeção? A corporação militar terá um corregedor que, vez por outra, vai passar a fazer um checklist na gurizada da Polícia Militar. Sim, é fundamental isso para saber se as atividades da PM estão ocorrendo, funcionando a contento. Então o corregedor passa para dar uma geral na galera, saber se eles estão cumprindo metas, se os veículos estão em dia, se o patrulhamento ostensivo está funcionando regularmente, se as ações de inteligência estão trazendo resultados. Isso é fundamental para o bom funcionamento. Se algum policial militar está pisando na bola, está recebendo dinheiro por fora, aí o corregedor entra em ação, tá? Autorizar mediante prévio conhecimento a realização de reuniões ou eventos de caráter público ou privado em locais públicos que envolvam grande concentração de pessoas para fins de planejamento e execução das ações de polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Olha só, aqui tem um ponto dessa lei que ela contraria a Constituição da República. A Constituição da República, no artigo 5º, garante o direito de reunião independente de autorização do Estado. E a Lei Complementar 53 de 2006 fala em autorizar reuniões. Olha só, autorizar mediante prévio conhecimento a realização de reuniões. É muito delicado usar esse verbo autorizar, né? Seria mais interessante acompanhar, né? Supervisionar, assessorar, orientar, mas o autorizar aqui, ele é um autorizar inconstitucional. Não é autorizado as polícias autorizarem ou deixar de autorizar manifestações ou reuniões em locais públicos. Por que isso? Porque a Constituição Federal de 1988, lá no artigo 5º, garante a todo cidadão o direito de reunião independente de autorização das instituições do poder público, bastando apenas a prévia comunicação. Embora a lei fale autorizar mediante prévio conhecimento, né, não muda nada. Essa expressão autorizar, esse verbo autorizar, não era para estar aqui. Mas para a tua prova, fica ligado, meu amigão, fica esperto que vai poder autorizar sim. Por quê? Porque o examinador vai te perguntar segundo a lei complementar. Eu acredito que o examinador da PM não vai não vai confrontar a Constituição Federal com esse texto aqui. Mas esse cabeçudo que vos fala é meio pancada, então eu já prefiro te dar informação, te aparelhar, te municiar, porque se na hora da prova você precisar de alguma informação além daquela do texto, você terá. Tá bom? Beleza? Emitir com exclusividade pareceres e relatórios técnicos relativos à polícia ostensiva e preservação da ordem pública e as situações de conflitos e de pânico no âmbito de sua competência. Fiscalizar o cumprimento dos dispositivos legais e normativos pertinentes à polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, aplicando sanções previstas na legislação específica. Isso aqui é muito trabalho de correição, que a gente acabou de falar, e de inspeção. Isso aqui é papel do corregedor. O corregedor sempre vai estar fiscalizando o cumprimento da legislação, né, e das metas propostas ao policiamento. Realizar pesquisa técnico-científica, estatísticas, exames técnicos relacionados à atividade de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, de polícia judiciária militar, das situações de pânico e outras pertinentes. Quando a gente fala em pesquisa técnico-científica, é extremamente interessante a gente observar que a polícia militar, para de repente utilizar um taser, né, aquela arma de choque, antes ela fez estudos científicos, para saber se um taser daquele não vai matar uma pessoa com choque, né? De repente um policial com um taser daquele dispara num idoso.
pode matar o idoso, ou dispara numa criança, pode matar. Então, antes de adquirir, fazer um investimento no equipamento como esse, que dizem que é não letal, está autorizada a polícia fazer estudos técnicos científicos, até possuir laboratórios, para saber qual é a melhor forma de imobilização de uma pessoa, por exemplo, que não seja o taser, né? Quando a gente fala em técnico científico, eu estou falando também de serviços de inteligência, mecanismos de estudo, de análise de dados, eu vou desenvolver aqui. Tá? Acessar bancos de dados existentes nos órgãos de segurança pública e defesa social do Estado do Pará e, quando assim se dispuser, da União, relativos à identificação civil e criminal de armas, veículos, objetos e outros, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10, que é a proteção da intimidade e privacidade. Como assim acessar banco de dados? Digamos que a polícia militar aborda uma pessoa e essa pessoa é encontrada com uma arma de fogo. Ele está sem o porte de arma, ele não poderia estar circulando com a arma de fogo na mão. Mas aí a pessoa também não tem identificação. Além de não ter identificação, ela está com uma arma de fogo sem porte. Ok. Quem é que faz emissão de porte, ou melhor, quem faz registro de arma de fogo e quem faz emissão de porte de arma de fogo no Brasil? Um órgão só, a Polícia Federal. Então a Polícia Militar poderá ter acesso ao banco de dados da Polícia Federal para saber se aquela arma apreendida que tem a numeração XYZWK pertence a quem? Ela tem um proprietário, algum CPF vai estar vinculado a essa arma. E aí encontra, porque está registrado lá no Departamento de Polícia Federal. Né? Ou, de repente, a Polícia Militar encontra um veículo abandonado. De quem é? Ela pega a placa e faz dá um checklist lá no site do Detran, no banco de dados do Detran. A Polícia Rodoviária Estadual, de repente a Polícia Rodoviária Estadual está fazendo uma blitz e parou uma pessoa dirigindo. Aí ela achou suspeita a situação e falou, me dá aqui sua carteira de habilitação. Olha lá, checa a carteira de habilitação dele lá no CONTRAN. Aí ele vai acessar um computador, vai olhar, pô, a carteira dele está suspensa, por isso que ele está nervosão assim. Ele não poderia estar dirigindo, ele já deveria ter entregue a carteira, porque ele já tomou mais de 20 pontos na carteira, né? Cabeça levou 20 pontos na carteira de motorista, tá feliz que você não faz ideia. Daqui um dia a cabeça vem para Brasília de ônibus, de carona, de bicicleta, a pé, né? Porque não vai poder mais vir dirigindo. Nessa hora, a polícia pode fazer um contato direto no banco de dados do Detran para saber se aquela CNH está válida, não está, se é verdadeira, se não é. Isso é extremamente importante para a ação policial. Belezinha? Sussa, tranquilos? Realizar a segurança interna do Estado. Proteger os patrimônios histórico, artístico, turístico e cultural. Realizar o policiamento assistencial de proteção às crianças, aos adolescentes e aos idosos. Patrulhamento aéreo e fluvial. A guarda externa de estabelecimentos penais. E as missões de segurança de dignatários em conformidade com a lei, né? Gerenciar as situações de crise que envolvam reféns. Isso aqui é um papel extremamente importante, feito pela Polícia Militar no Estado do Pará. Só pela Polícia Militar? Não, pode ser feito também pela Polícia Civil, né? As duas instituições vão ter aí profissionais habilitados para fazer negociação. Né? Um assalto a banco, por exemplo. Aí eu estou lá com reféns. Quem é que vai negociar? Se vai mandar o Capitão Nascimento para negociar ou vai mandar um cara que foi treinado, que é um negociador, que sabe ouvir, sabe falar, sabe captar informações sutis para saber a real intenção de quem tem o refém, né? Então, nesse momento é extremamente importante observar que aqui dentro da PM do Pará você tem um núcleo de gerência de situações de crise. Bacana, né? A PM de lá, pelo que eu percebi pela lei, ela ou é muito estruturada ou será muito estruturada, porque essa lei aqui é show de bola. Apoiar, quando requisitado, o Poder Judiciário Estadual no cumprimento de suas decisões. Isso aqui é um outro ponto super interessante. Por que eu vou te chamo a atenção para esse dispositivo aqui, ó? Você, meu amigão, minha amigona, que vai ser policial militar aí no Pará, se Deus quiser será, você vai passar no concurso, você está estudando para isso, o que vai rolar? Vai chegar um determinado momento que vocês vão receber um ofício da Justiça dizendo assim, requisito força policial para cumprimento de desocupação de uma área pública qualquer.
Aí solicita lá, sei lá, 100 policiais. Pô, mas eu, policial militar, vou cumprir ordem judicial? Nesse momento, por requisição da justiça, requisição não é pedido, é ordem, e por amparo legal da lei complementar que regula a lei orgânica da Polícia Militar do Estado do Pará, você vai auxiliar no cumprimento da ordem judicial. Porque quem vai cumprir a ordem judicial de desocupação de uma área pública ou privada é o oficial de justiça. Né? O oficial de justiça vai chegar lá munido do mandado e vai avisar, pessoal, vocês têm tantas horas para desocupar a área. Ah, e se a gente não sair, aí a polícia vai entrar aqui e vai retirar todo mundo de forma gentil. De forma muito gentil, pela mão, algemado de preferência. É isso que vai acontecer, porque muitas vezes a ocupação, ela é ilegal, é criminosa em determinados momentos, ela pode ser criminosa, e você não consegue a desocupação numa boa, então vai ter que ser forçado. O drama é que muitas vezes, na maioria das vezes, para falar a verdade, a desocupação forçada, ela nunca termina bem. Não, ela nunca termina bem. Vira em pancadaria e a PM desce o porrete na galera. Por quê? Porque eles têm que cumprir uma ordem judicial. E essa ordem judicial determinou que fosse desocupada uma certa área, né? E quando há resistência ao trabalho da PM, a PM está autorizada a empregar a força necessária para cumprir o seu trabalho. Né? Essa é uma grande característica da polícia militar, isso é até mais, como é que eu posso dizer, mais evidente do que na polícia civil ou na polícia federal. Porque o cabeça é servidor do Ministério Público Federal. Se o cabeça for impedido, por exemplo, de realizar o trabalho dele, eu não posso pegar um cacetete e começar a descer a pancada em quem estiver obstruindo o meu trabalho, porque eu não tenho autorização para isso, não fui investido de poderes para empregar a força necessária para a execução de determinada atividade pública. Policiais militares, sim. Militares das Forças Armadas, também. A Polícia Civil, a Polícia Federal, também. Tá? Também. Beleza? Sussa! Apoiar quando requisitadas as atividades do Ministério Público Estadual. O MP estadual também pode solicitar à Polícia Militar força para um cumprimento de uma situação qualquer. De repente o Ministério Público vai inspecionar uma área lá e aí tá sendo ameaçado, ou alguém quer impedir o membro do Ministério Público de chegar na localidade. Aí você pode chamar a Polícia Militar para garantir o acesso. Opa, isso é tranquilo, isso é tranquilo. Realizar em situações especiais o policiamento velado para garantir a eficiência das ações de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. Policiamento velado é aquele na surdina, né? O cara vai ficar na moita. Vamos falar um pouquinho, a gente falou das competências da PM, né? Agora vamos falar um pouquinho da organização da Polícia Militar do Pará. Organização básica. Por que básica? Porque existem outros decretos, outras informações previstas em outras normas regulamentando. Mas a informação principal, o cerne, a estrutura básica está aqui na Lei Complementar 53 de 2006, que é a lei que vai regular a instituição que você, meu amigão, vai trabalhar muito em breve. Você também, bonitona. Né? Agora, uma coisa eu falo para vocês, não vão esquecer do teste físico, né? Não adianta nada se saberem tudo sobre a legislação que cai na prova, tirar um notão na prova escrita, e aí chega lá na hora da prova de esforço físico, né? Então tem que preparar dos dois lados, tá? Organização básica da PM do Pará terá a seguinte estrutura. Órgãos de direção. Órgãos de direção subdividem-se em órgãos de direção geral e órgãos de direção intermediária ou setorial. Então eu tenho três situações. Órgão de direção geral, órgão de direção intermediária e ainda os órgãos de direção setorial. Se a gente fosse fazer um gráfico, ele seria mais ou menos assim. Órgão de direção geral, beleza? Aí eu tenho o órgão de direção intermediário. Intermediário, ok? Olha só que bacana, né? E aqui em cada intermediário, setores, direção setorial.
Setorial, tá? Então eu tenho um comando geral da PM, comandos intermediários, que isso aqui são grandes áreas dentro da estrutura da Polícia Militar, e dentro de cada área, setores, e aí eu tenho direção de setor também, né? Isso aqui é o que a gente chama de hierarquia, isso aqui é o que a gente chama de organização estrutural. É fundamental para uma instituição tão grande funcionar adequadamente. Eu preciso ter divisão de trabalho, eu preciso ter divisão de pessoal e coordenação. Todos esses setores, órgãos, seja de direção geral, intermediário ou de setorial, vão trabalhar de forma coordenada. Por isso é que a gente fala em direção, porque eu vou ter alguém sempre antenado com um movimento maior, né? E aí a lei regula cada uma dessas direções. Por isso que essa lei é um tanto extensa, e essa primeira parte da aula é um pouco extensa justamente por isso, porque eu tenho regulamentação de tudo isso. Ó, órgãos de direção, só aqui eu tive os órgãos de direção geral, intermediários e setorial. Aí eu tenho órgão de apoio e órgão de execução, tá? Tudo isso dentro da estrutura da Polícia Militar. Comando Geral da Polícia Militar é constituído de órgãos de direção geral. Realiza o comando, a gestão, planejamento estratégico, a correição, visando a organização do emprego da corporação para o cumprimento de suas missões, acionando por meio de diretrizes e ordens. Belezinha? Sussa, tranquilos? O comando geral é quem manda em tudo. Lembrando que o comando geral vai estar subordinado ao secretário de Segurança Pública, que por sua vez está subordinado ao governador. A última palavra em termos de segurança pública no estado do Pará, assim como em qualquer estado da federação, é o governador. Tá? Meu amigão, você vai ser comandado por um civil, embora você venha a ser um militar. Órgãos de direção intermediária ou setorial ou de apoio de execução, supervisionando, coordenando, controlando e fiscalizando a atuação desses órgãos. Então, como o comando geral é o que está por cima da carne seca, ele vai fiscalizar, orientar, vai comandar todos os demais órgãos que estiverem abaixo dele, seja ele um órgão de direção intermediária, setorial, ou de apoio, ou de execução. Órgãos de direção intermediária são comandos operacionais intermediários. Já os órgãos de direção setorial são as diretorias do corpo, diretorias e o Corpo Militar de Saúde. Olha só, agora a gente vai ver cada um deles. Órgãos de direção intermediária ou setorial estão no mesmo nível hierárquico e se destinam à realização das atividades de gestão setorizada da polícia ostensiva e pessoal de logística, de finanças, de ensino, instrução, de polícia comunitária, direitos humanos, saúde, supervisionando, coordenando, controlando e fiscalizando por meio de diretrizes e ordens emanadas dos órgãos de direção geral, a atuação dos órgãos de apoio e execução subordinados. Então, além do órgão de direção geral, que seria o comando geral, esses outros órgãos de direção vão comandar órgãos, por exemplo, de execução de determinadas atividades de polícia comunitária, de logística, de finanças e por aí vai. Né? Órgãos de apoio destinam-se ao atendimento da necessidade de pessoal, logística, ensino, instrução, saúde, executando por meio de diretrizes e ordens as atividades meio da corporação para cumprimento das suas missões e destinação. Quando eu falo em órgão de apoio, aqui a lei usou uma expressão muito interessante, né? Atividades meio. O que é isso, atividade meio? Dentro da estrutura da administração pública, geralmente a gente encontra uma atividade final e uma atividade meio. O que é atividade final da polícia? Policiamento ostensivo, por exemplo. Ok, mas para realizar o policiamento ostensivo eu preciso pessoal, equipamento, viaturas. Quem é que vai providenciar tudo isso? Quem é que vai providenciar a contratação de pessoal? Quem é que vai providenciar treinamento? Quem é que vai providenciar o equipamento para o policial sair com segurança para executar o seu trabalho?
Quem é que vai providenciar o veículo, o combustível, o pneu, a manutenção necessária para esse veículo estar em perfeitas condições de funcionamento? Tá aqui, ó. Órgãos de apoio. Eles é que vão dar conta desse recado, porque eles são uma atividade de meio, não são atividade final. Eles vão fazer com que a máquina funcione, né? O policial fez a ronda ostensiva dele, está devolvendo o veículo lá no batalhão e ele anota, olha, o veículo está com combustível na reserva, porque a gente circulou tantos quilômetros no dia de hoje, queimou tanto de combustível, ok. Aí um policial militar da área de apoio vai pegar aquele veículo e vai falar, olha, está autorizado, já estou autorizando o abastecimento do veículo tal, dentro do posto de gasolina tal, para que esse veículo possa continuar circulando pela cidade. Isso é o quê? Apoio. Isso é atividade de meio. Eu vou garantir a infraestrutura para que a polícia realize a sua atividade final, para a qual ela foi destinada, criada, instituída, né? Órgãos de execução são as unidades operacionais de polícia ostensiva, que executam por meio de diretrizes e ordens as atividades da corporação para cumprimento de suas missões e destinação. Quando você for abordado numa blitz pela Polícia Militar, você está diante de um órgão de execução de um serviço público da Polícia Militar. Ali tem um destacamento, tem um grupo de policiais do órgão de execução. Por que do órgão de execução? Porque eles estão executando alguma fiscalização, alguma atividade de policiamento, sei lá, buscando arma, buscando entorpecentes, enfim, procurando alguém. E esse é um papel fundamental. Talvez o papel mais próximo nosso hoje é esse aqui, ó. São os órgãos de execução da polícia. Eles são responsáveis pela execução das atividades de policiamento. E é com eles que a gente tem o maior contato. Exatamente com eles. Quando a gente pede socorro, pede ajuda, ou é abordado numa fiscalização de trânsito. Os órgãos de direção, de apoio e de execução são subordinados ao comandante-geral da corporação. As funções dos órgãos de direção, de apoio e de execução são inerentes ao pessoal da ativa da corporação, ou seja, servidores públicos militares. Não vou chamar pessoal que já está aposentado e também não vou chamar civis para cuidar dessas atividades. Vamos falar um pouquinho agora da direção geral da Polícia Militar, né? O órgão administrativo mais importante da Polícia Militar do Estado do Pará. Os órgãos de direção geral integram o comando geral da corporação. E esses órgãos, esse comando geral compreende o seguinte: o comandante geral, o alto comando, o comandante geral é o comando geral, né? É onde você tem lá o Big Boss da Polícia Militar do Estado do Pará, que é um órgão, é um setor, digamos assim. O alto comando da Polícia Militar, o Estado-Maior, Corregedoria Geral, Departamento Geral de Administração, Departamento Geral de Operações, Centro de Inteligência, Ajudância Geral, Consultoria Jurídica, Comissão Permanente de Controle Interno, Comissão Permanente de Licitação. Tudo isso está vinculado na estrutura do Comando Geral. Portanto, o Comando Geral é bem parrudo, né? Tem um monte de gente trabalhando lá nesses setores aqui e nesses outros órgãos vinculados a ele. O comandante-geral é equiparado a secretário de Estado, fazendo jus às prerrogativas e honras do cargo de secretário de Estado, sendo nomeado pelo governador do Estado dentre oficiais da ativa do último posto do quadro de oficiais policiais militares. Isso aqui é super importante, isso aqui geralmente cai em prova, tá? Comandante-geral, ele é equiparado a um secretário de Estado. Ele não é secretário de Estado, mas ele tem tratamento de secretário de Estado. Sendo nomeado pelo governador entre oficiais da ativa do último posto. Então eu não posso nomear comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Pará, um tenente, um capitão. Tem que ser o último posto, o Big Boss, o final de carreira lá da Polícia Militar. Só ele pode ser nomeado, desde que na ativa, como comandante-geral da Polícia Militar. Isso é assim em todos os estados, tá? Do último posto do quadro de oficiais policiais militares, combatentes, não
convocado da reserva, possuidor de curso superior de polícia nos termos da legislação vigente. Olha só a exigência. Além de tudo isso, eu tenho que ter um curso superior de polícia. O que é o curso superior de polícia? Você vai ser formado em nível de terceiro grau em formação de polícia, segurança pública. Tá? Competência do comandante-geral. O que ele pode fazer? Comando e gestão, o emprego e supervisão da coordenação geral das atividades da corporação, assessorado pelos órgãos de direção e de execução. Presidência do alto comando da PM, da Comissão de Promoção de Oficiais e do Conselho de Mérito da Polícia Militar. Outras competências do comandante-geral, e isso aqui é matéria de prova, com certeza. Vão te perguntar o que é que o comandante-geral pode fazer. Encaminhar ao órgão competente o projeto de orçamento anual referente à Polícia Militar e participar no que couber da elaboração do PPA, Plano Plurianual. Celebrar convênios e contratos de interesse da Polícia Militar com entidade de direito público ou privado, nos termos da lei. Nomear e exonerar policiais militares no exercício das funções de direção, comando e assessoramento nos termos desta lei complementar. A autorizar policiais militares e servidores civis da corporação a se afastarem do Estado. Ordenar o emprego de verbas orçamentárias ou de créditos abertos em favor da Polícia Militar e de outros recursos que esta venha a receber, oriundos de quaisquer fontes de receita. Expedir atos necessários para a administração da PM. Aqui a gente verifica muito o poder de comando do ato administrativo militar, né? Você tem aqui um poder de determinar como a instituição vai funcionar. Incorporar praças e praças especiais. Promover praças e declarar aspirantes a oficial, conceder férias, licença, afastamento de qualquer natureza, instaurar e solucionar procedimentos e processos administrativos, disciplinares ou não, aplicando a penalidade prevista na legislação vigente. Criar, desenvolver e gerenciar programas de prevenção da violência e criminalidade que visem a melhoria da qualidade de vida do cidadão. Ou seja, é muita coisa, né? Muita coisa para você gravar, muita coisa para o comandante-geral fazer. Então, por isso que ele precisa de toda aquela estrutura que a gente viu aqui para poder executar essa quantidade de competências. Beleza? O comandante-geral poderá delegar competência para expedição de atos administrativos visando a agilização da gestão da sua corporação. Ou seja, ele pode delegar poderes. Nem todos, é claro, mas alguns ele pode. Nos impedimentos e na ausência do comandante-geral, responderá pelo comando-geral o chefe do Estado-Maior geral, né, Estado-Maior-Geral, e no impedimento ou ausência deste, seguirá a seguinte ordem de prioridade: Corregedor-Geral e o chefe do Departamento-Geral de Administração, o chefe do Departamento-Geral de Operações e o comandante do policiamento regional mais antigo na região metropolitana de Belém. Alto Comando da Polícia Militar é o órgão colegiado com atribuições deliberativas e consultivas, assim constituído. A gente acabou de falar do Comando Geral, agora a gente vai falar do Alto Comando da Polícia Militar, né? É comando pra besteira nessa lei, né? Mas vamos lá. Ele é constituído, o Alto Comando, pelo presidente, que é o comandante-geral, e os membros natos. Quem são os membros natos? Chefe do Estado-Maior Geral, Corregedor-Geral, chefe do Departamento-Geral de Administração, chefe do Departamento-Geral de Operações, membros efetivos, 10 oficiais do último posto da corporação designados pelo comandante-geral, podendo ser reconduzidos individualmente. Esse é o grupo que vai compor o alto comando. Então esses aqui, meu amigão, bonitona, você tem que gravar, tá? Marca, pega aquela canetinha, marca texto, né? E grife isso aqui, porque na prova, se o examinador te perguntar quem compõe o alto comando, a resposta está aqui, ó. É exatamente isso aqui. E você tem que saber disso, porque se você não souber, seu concorrente vai saber, tá? Isso aqui, errar uma questão dessa na prova, que seria uma questão simples, é prejuízo, certeiro, tá? Atribuições do alto comando da Polícia Militar no âmbito da corporação. O que eles fazem, né? Qual que é a atribuição desse alto comando? Qual que é a atividade, competência? O que eles podem fazer? Olha lá. Em caráter consultivo ao comandante-geral, manifestar-se sobre o orçamento anual, sobre assuntos de interesse da Polícia Militar. Em caráter deliberativo. Aqui tem uma baita diferença.
Consultivo é só uma consulta. Caráter deliberativo, aí eles têm que dizer sim ou não. Aqui não vincula, no consultivo, como é uma mera consulta, não vincula o comandante. Agora no deliberativo vai vincular, tá? Elaboração de reforma ou projeto de lei que envolva a Polícia Militar, expedição de atos normativos provenientes de suas deliberações, propostas referentes ao aumento do efetivo e criação e extinção de cargos a serem encaminhadas ao Governo do Estado, conflito de atribuições entre os órgãos de direção, apoio e de execução, proposta referente à remuneração a ser encaminhada ao governador. Tudo isso vai ser deliberado e votado por esse alto comando. O alto comando da PM reunir-se-á semestralmente em caráter ordinário e extraordinário mediante convocação do seu presidente ou de 2/3 dos seus membros. Então, a cada semestre a gente vai ter uma reunião ordinária, mas eu posso ter uma extraordinária, sei lá, por alguma razão urgente vai ter que fazer, né? E aí quem é que pode convocar a reunião extraordinária? O presidente do conselho, que é o comandante, ou então 2/3 daqueles membros que compõem o alto comando da Polícia Militar. O funcionamento do alto comando será definido em regimento interno, elaborado e aprovado por seus membros, sendo suas decisões tomadas por maioria relativa de votos, garantida a maioria absoluta na sessão. O presidente do alto comando não votará, salvo em caso de haver empate dos votos, cabendo-lhe o voto de desempate, chamado de voto de Minerva também, né? O comandante-geral que for exonerado do cargo e não tiver tempo de serviço para transferência e inatividade, conforme a lei, ficará classificado no alto comando da Polícia Militar, ocupando vaga de membro efetivo pelo período de até 2 anos ininterrupto, podendo ser reconduzido por igual período, salvo opção em contrário. O ex-comandante-geral, na situação prevista, que é essa aqui do parágrafo anterior, ao completar tempo de serviço para inatividade, antes de 2 anos previstos, será transferido de ofício para a reserva remunerada. A decisão do alto comando da Polícia Militar, instituída por meio de resolução, será publicada em Diário Oficial do Estado após a homologação do governador. Olha só que interessante. As decisões tomadas pelo alto comando, elas serão tomadas por resolução. O ato dela se chama resolução. E essa resolução tem que ser homologada pelo governador. Eu tenho aqui um ato administrativo complexo. Um ato administrativo complexo. Ele é praticado pelo alto comando da PM do Pará, mas exige um segundo ato, que é a homologação pelo governador do estado. Sem essa homologação, a resolução, que é, na verdade, a decisão do alto comando, não vai valer nada. Tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre o Estado-Maior, sua estrutura, competências, quem é que compõe, e isso é importante para a sua prova de concurso. Olha só, o Estado-Maior é o órgão de direção geral da Polícia Militar do Pará. Competência que eles possuem: planejamento da Polícia Militar, organização, a direção da Polícia Militar, controle das atividades da corporação, elaboração de diretrizes e ordens de comando, em consonância com a missão institucional e a política de segurança pública do Estado. A composição do Estado-Maior é de gabinete, seções e secretaria. Agora, olha só, essa composição aqui é a carniça da carniça, né? Isso aqui eu tenho que trazer para você assim, detalhada desse jeito, e não tem como escapar. Uma questãozinha dessa na prova vai deixar muita gente de fora desse concurso. Por que vai deixar muita gente de fora do concurso? Porque é muito detalhado. E se você não colocar de forma organizada como está aqui no slide, um abraço pro gaiteiro. Aqui você está na vantagem, porque a gente organizou para você a disposição da lei sem que você precise ler a lei todinha para fazer a tua prova. Tem um concorrente que não está estudando, ele vai pegar a lei que é chata pra caramba, essa lei é muito chata, ele vai ler um pouco e vai desestimular. Então a ideia aqui é te trazer
as partes extremamente importantes da lei, que é quase toda ela, né? É importante para te mostrar como é que funcionam as estruturas da Polícia Militar, tá? Então, olha só, como é que funciona a composição das seções do Estado-Maior? A gente acabou de verificar que o Estado-Maior ele é composto de gabinete, seções do Estado-Maior e secretaria. Essas seções do Estado-Maior, como é que ela é composta? Olha só, primeira seção é a política de gestão de pessoas, provavelmente é o RH deles, né? Subseção de planejamento de pessoal, subseção de planejamento de saúde e biopsicossocial e subseção de legislação. Essa legislação que ele se refere aqui é toda a legislação sobre pessoal, tá? Sobre pessoal. Essa seção vai trabalhar justamente com a legislação de pessoal. Segunda seção, política e planejamento de inteligência. Então eu tenho, na segunda seção do Estado-Maior, eu tenho o quê? Uma subseção de pesquisa e análise criminal, uma subseção de estatística institucional e a subseção de inteligência estratégica. Terceira seção do Estado-Maior, planejamento e preservação da ordem pública. Aí nessa terceira seção a gente tem a subseção de inteligência estratégica, subseção de metodologias, subseção de formação inicial e continuada. Quarta seção do Estado-Maior, se eu não me engano são 6 ou 7, são 7. Quarta seção do Estado-Maior, a seção de política e planejamento de logística. Dentro da política e planejamento de logística, o que a gente tem? Subseção de estudo e administração de material bélico, subseção de logística, subseção de tecnologia de informação e comunicação. Perceba o tamanho da organização. O que me impressionou na estrutura da Polícia Militar do Pará, porque a Lei Complementar 53 de 2006, ela é um raio-x da estrutura da PM do Pará. E o que me deixou mais impressionado é a organização dos caras. Eles são muito organizados, eles têm uma estrutura de organização da instituição militar exemplar. Você veja só, eu tenho um Estado-Maior e esse Estado-Maior é composto de seções e cada seção é composto de uma subseção. Eu tenho quase que serviços especializados para atender, no final das contas, o comandante-geral. Não é à toa que o comandante-geral muitas vezes toma uma decisão que pode desagradar políticos ou desagradar a população. Quando ele toma a decisão, ele está municiado de dados precisos sobre isso. Isso é muito bacana. Esse tipo de organização aqui é invejável, na boa, é invejável mesmo. Quinta seção, comunicação organizacional. Tem uma subseção de comunicações internas, ou seja, eu vou manter todo o pessoal da PM informado, atualizado de medidas que a polícia vai adotar. Subseção de relações públicas, provavelmente é o pessoal que vai manter comunicação com a imprensa, né? Subseção de integração comunitária, é a pessoa que se aproxima da população para saber da população o que ela está precisando. Isso é comunicação. Uma instituição policial militar que tem uma subseção só para fazer integração comunitária é espetáculo. Isso é digno de um país de primeiro mundo. Porque eu estou colocando o policial lá no seio da sociedade, oportunizando a esse policial conhecer e experimentar as dificuldades de determinada comunidade, bairro ou segmento social, e aí com essas informações ele pode municiar uma subseção, por exemplo, de inteligência. Falou, a situação assim, desse jeito. E com essa informação eles podem ter um trabalho muito mais preciso e eficiente, né? Sexta seção, planejamento e orçamento, ou seja, eu tenho uma seção inteirinha só para cuidar de despesas e receitas. Uma subseção de planejamento orçamentário da instituição, uma subseção de projetos e de captação de recursos, ou seja, é o cara que vai bater na porta do governador, que vai bater na porta dos deputados e vai choramingar. Olha, a gente está precisando de recurso. Por que está precisando de recurso? Porque só existe um helicóptero no estado, eu preciso de 2, preciso de 3. Olha, o corpo de bombeiros está sucatado, aqueles caminhões lá não apagam nem fogueira de São João. A gente precisa de caminhões, mas isso tem um custo de tantos milhões. A gente pode achar esse dinheiro naquela verba, naquela previsão orçamentária lá, dá para fazer um realocamento do dinheiro, ou enfim. Eles vão bater na porta de quem tem a chave do cofre. Né? Na sexta seção, que é de planejamento e orçamento, a gente tem o planejamento estratégico. Como será a Polícia Militar no futuro? Como vai ser a PM em 2017, em 2027, em 2037? Isso aqui é estratégia, é pensar lá na frente.
Sétima seção, que é a seção de gestão de qualidade. Eu tenho gerência de processos, planejamento de qualidade, controle, estatística e avaliação de resultados. Tudo isso é organização pura. Por essa lei, você tem um raio-x de toda a estrutura da PM do Estado do Pará. Subcomandante-geral é o segundo cara da corporação, digamos assim. É o chefe do Estado-Maior-Geral, indicado pelo comandante-geral, nomeado pelo governador do Estado dentre oficiais da ativa da corporação, do último posto do quadro de oficiais militares, combatentes, nos termos desta lei, né? Competência que ele possui: substituir o comandante-geral nos seus impedimentos ou ausência, respondendo pelo comando-geral da corporação. Assessorar o comandante-geral na coordenação, revisão geral das atividades da corporação por meio do controle das atividades dos órgãos de direção setorial. Coordenar a elaboração do planejamento estratégico. Assessorar o comandante-geral na formulação da doutrina de preparo e emprego da tropa e na definição das políticas de comando. Isso aqui é extremamente importante. Ou seja, qual é a ideia que a gente vai difundir entre os policiais militares? Quase que um doutrinamento, né? Assegurar a atuação convergente e dinâmica dos órgãos de direção, apoio e execução. Atuação convergente. Isso aqui é extremamente importante na administração pública. Por que é extremamente importante na administração pública? Porque quando você tem convergência, todo mundo está indo para o mesmo ponto. Todo mundo está trabalhando para o mesmo objetivo. Todo mundo faz força para o mesmo lado, né? Isso gera uma convergência de energia e você consegue impulsionar processos, atividades, execução de serviços com muito mais facilidade. Quando eu não tenho convergência nas atividades públicas, aí você tem o emprego da força, da energia, dos recursos do serviço público, um puxa para frente, um puxa para um lado, outro puxa para o outro e outro puxa para trás, ou seja, eu não saio do lugar. Eu não saio do lugar. E aqui não, com a convergência, não, agora todo mundo vai para a esquerda e vamos com total força para a esquerda. Agora todo mundo para a direita, total força para a direita e assim vai. E nisso eu consigo desenvolver as atividades com maior precisão, com economia de recurso, né? Aproveitamento de pessoal. Elaborar e estabelecer ordens, instruções, diretrizes, planos e orientações pertinentes à implementação das políticas do comandante-geral, visando a consecução dos objetivos e metas. Isso aqui é poder regulamentar. Eu posso regulamentar a atuação dos policiais militares, garantindo aqui ao comandante-geral a execução das políticas impostas por ele, né? Supervisionar a execução de diretrizes, planos e ordens, orientar e dirigir os trabalhos do Estado-Maior-Geral, praticando atos necessários ao seu funcionamento. Realizar inspeções periódicas e desempenhar outras atribuições delegadas pelo comandante-geral. Na ausência do chefe do Estado-Maior, responderá pelo Estado-Maior Corregedor-Geral, chefe do Departamento-Geral de Administração, isso aqui é uma ordem hierárquica, tá? Chefe do Departamento-Geral de Operações, respondem no lugar do chefe do Estado-Maior. Os chefes de seção do Estado-Maior serão oficiais do posto de tenente-coronel do quadro de oficiais policiais militares. Olha que interessante, né? Aqui eu já não estou na chefia das seções, daquela primeira seção, segunda seção, terceira seção que nós vimos. Eu não preciso pegar o oficial do último posto. Já posso pegar tenente-coronel, né? Que não é o Zé Mané lá da estrutura militar, né? Pelo contrário. Os chefes das subseções e das secretarias do Estado-Maior serão oficiais do posto de major do quadro de oficiais da PM. Departamento Geral de Administração é órgão de direção geral responsável pela supervisão, coordenação, controle e fiscalização dos órgãos de direção setorial e de apoio, que realizam a atividade meio da corporação. Esse Departamento Geral de Administração ele é composto pelo chefe do Departamento Geral, pela seção de controle de qualidade, seção de planejamento, duas vezes sessão de planejamento aqui, secretaria e assessoria técnica. Deixa o cabeça arrumar isso aqui, para não ficar confuso para você. Só deixa eu achar o slide. Qual é o slide? 31.
Só um pouquinho, a cabeça já está chegando lá. Slide 31. Olha lá, tirando, tem planejamento demais aqui, né? Beleza. Agora sim. Seu material já está arrumado, né? Porque você vai receber o material depois dessa gravação e esse material já vai arrumadinho para você. Beleza? Sussa, tranquilos? Então, ó, já tirei uma sessão de planejamento só, vinculado ao Departamento Geral de Administração. Chefia do Departamento Geral de Administração, a quem cabe? Oficiais no posto de coronel do quadro de oficiais militares de livre escolha do comandante-geral. Olha só, livre escolha do comandante-geral. Isso aqui é como se fosse um cargo em comissão, que são aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração. Ele tem que ser policial militar concursado, mas para ocupar esse cargo, quem escolhe a ocupação, a lotação dele como chefe do Departamento Geral de Administração é o comandante-geral, que terá precedência hierárquica funcional sobre os diretores dos órgãos de direção setorial. Quem que é o substituto dele? O chefe do diretor do órgão de direção setorial mais antigo dentre os oficiais dos quadros de combatente. A chefia das seções do Departamento Geral de Administração serão de oficiais do posto de tenente-coronel do quadro de oficiais da PM. Os chefes das subseções serão oficiais do posto de major. Aí, olha só, eu estabeleci, a lei, na verdade, estabeleceu uma lógica. Eu vou repetir a mesma qualificação para a composição de chefia de seção e de subseção, independente do departamento maior que eu estiver ligado. Por quê? Porque isso é uma coerência da norma. A lei foi muito bem organizada nesse ponto. Aliás, a estrutura da Polícia Militar lá do Pará é, como eu já disse, muito bem organizada. E eu estabeleci uma coerência. Por exemplo, subseção. Nas subseções eu vou sempre ter na subseção o major. Já na chefia das seções eu vou ter o tenente-coronel. Né? Olha lá, ó, posto de tenente-coronel. Interessante isso, né? No Departamento Geral de Administração eu tenho um coronel. Eu não preciso buscar o oficial mais antigo do último posto, por exemplo. Não é essa a regra. Conforme vai descendo na hierarquia, vai diminuindo a patente. E toda essa estrutura, que é uma estrutura de guarda-chuva, ela é baseada na ocupação paritária, sempre profissionais da mesma categoria, do mesmo posto. Para que isso? Para evitar que porque como tudo é baseado na hierarquia e disciplina, você já pensou se eu tenho no Departamento Geral uma seção ela é composta pelo tenente-coronel, mas no outro departamento lá uma seção é composta por um major? Vai rolar um problema de hierarquia, um vai querer mandar no outro por causa do posto que ele ocupa, tendo em vista que a regra básica principal de toda a estrutura é hierarquia e disciplina. Aliás, é com base na ideia de hierarquia que as seções, chefias, direção, sempre com os postos mais altos, porque eles vão ter sempre poder hierárquico sobre os demais, poder de mando sobre os demais que estão na estrutura abaixo. Não se permite na estrutura militar, por exemplo, que um oficial de uma patente menor que a de coronel ocupe um posto de uma envergadura, de uma importância hierárquica maior do que aquele que o coronel está ocupando. Por que isso? Hierarquia. Já pensou um tenente ocupando um cargo no Estado Maior? Como é que o tenente, ocupando um cargo no Estado-Maior, vai dar ordens para um coronel, que a patente do coronel é superior à dele? Não vai rolar, não vai rolar. Então, a questão da hierarquia aqui ela é levada muitíssimo a sério, porque senão vira baderna, né? E um bando de homem armado não vai ser legal, né? As bonitonas também, né? Mas as bonitonas são mais centradas, né? A gurizada é que é meio pancada. Beleza? Departamento Geral de Operações, você vai verificar que a composição, que a investidura nos postos segue a regra anterior. Coronel,
tenente-coronel, major, olha lá. É órgão de direção geral responsável pela supervisão, coordenação, controle e fiscalização dos órgãos de direção intermediária e de execução da atividade fim da corporação. Por que da atividade fim? Porque a gente está falando das operações militares. Eu estou falando do cara que vai realizar as atividades finalísticas da PM. Né? E olha como é que é composta, olha só. O Departamento Geral de Operações é composto pela chefia desse departamento, por uma seção de policiamento preventivo, uma seção de policiamento repressivo, assistência e secretária. Beleza, tá vendo? As estruturas como são parecidas, por que isso? Hierarquia. Eu não posso ter um setor mais aparelhado do que o outro por causa da hierarquia. O chefe do Departamento Geral de Operações será o oficial coronel. Lá desse setor do Departamento Geral de Administração é a mesma coisa, tá? Vai ser um coronel. Segue a mesma regra, tá? Ó, Departamento Geral de Administração, coronel. Departamento Geral de Operações, coronel, de livre escolha do comandante-geral, terá precedência hierárquica e funcional sobre os demais comandantes dos órgãos de direção intermediária. Né? E olha só, substituto dele, quem que vai ser? Comandante do órgão de direção intermediária mais antigo na região metropolitana de Belém. Eu estou repetindo a mesma regra, só que num setor diferente, numa estrutura diferente da mesma polícia militar. O que é isso? Hierarquia. O que é isso? Paridade. Para não dar problema. Ó, chefe de seção. Quem é que vai ser chefe de seção aqui? Tenente coronel. Quem que era chefe de seção lá no setor administrativo? Tenente coronel. Aqui no setor de operações, quem que é chefe de seção? Tenente coronel. Lá no setor administrativo, quem que era chefe de seção? Tenente coronel. Subseção, quem é que manda na subseção? Major. Tá vendo? É repetido. Essa é a grande sacada da lei. Ela é extensa, ela é grande, mas você entende o raciocínio. Eles estão repetindo essa estrutura por conta da ideia de hierarquia, tá? Então, isso facilita muito na hora de estudar, porque se eles perguntarem quem que vai comandar uma subseção, pô, não lembro, nossa, eu não lembro nem o que faz essa subseção. Mas peraí, subseção é major, seção é tenente-coronel. Legal, né? Você não precisa nem saber o que exatamente faz aquela seção ou subseção. Mas você já sabe que em qualquer seção ou em qualquer subseção de toda a estrutura da PM, na seção a chefia vai ser de quem? De um tenente-coronel. Na subseção, de um major. Né? E na direção do departamento, olha só. Direção do departamento, quem que vai estar? Um coronel. Um coronel. Essa informação vai se repetir. E quem que substitui o coronel, que é chefe do departamento? Ó. Comandante do órgão de direção intermediária mais antiga na região metropolitana. Quem que vai substituir o comandante do departamento administrativo lá? O coronel, chefe do departamento administrativo. Comandante de órgão intermediário mais antigo na região de Belém. Vai repetindo a regra, tá? O assistente do chefe do Departamento Geral de Operações será oficial do posto de tenente-coronel do quadro de oficiais da PM. A secretaria será chefiada pelo primeiro tenente. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos para a próxima. Corregedoria Geral. Agora já é um pouquinho diferente, tá? Mas ó, embora a gente tenha aquele mundo de sessões, são 7 sessões, cada sessão tem mais ou menos 3 subseções, eu estou falando de 21 órgãos dentro da mesma corporação, seria quase impossível decorar quem manda nessa história toda, né? Mas agora ficou a dica ali bem bacana, né? Você já sabe quem é que manda ali, né? Beleza? Sussa, vamos ver a Corregedoria Geral. É diretamente vinculada ao comandante-geral, é o órgão correcional da PM. PM aprontou, corregedor atuou. Essa é a regra. PM aprontou, corregedor atuou. Por quê? Porque o corregedor ele é o polícia da própria polícia, né? É ele que vai fiscalizar as atividades da corporação. É ele que vai chegar para o comando geral e vai falar assim, olha, o policiamento no bairro tal, na cidade de Santarém, não está prestando, não. Por que não está prestando? Pô, a gente não tem viatura, o que tem está sucateado,
os policiais não querem trabalhar, tem 3, 4 policiais lá que não querem nada com a vida, só ficam tomando cachaça no boteco, fardados. Não dá, tem que tomar providência. E vão tomar providência, vai instaurar processo para expulsão dos caras. Mas quem é que deu início a toda essa fiscalização? Quem é que apurou essas informações e levou tudo batidinho, bonitinho pro comandante-geral? Corregedor. Cidadão é espancado por um policial militar. O policial militar quebrou o cacetete na cabeça dele de tanto bater nele. E aí esse cidadão vai reclamar para quem? Corregedoria. Ó, fui espancado pelo policial, não fiz nada, o cara me quebrou no meio, né? Há um tempo atrás circulou um vídeo aí no país de um policial militar armado, fora de serviço. Ele estava num botequim tomando cachaça, ou pelo menos estava no botequim fazendo alguma coisa lá, né? Não sei se tomando cachaça, mas ele estava no boteco. E aí um desafeto dele, um morador vizinho lá, começou a chamar ele pra briga e tal. Perturbou tanto esse policial militar que ele sacou da arma e matou o cara. Isso foi tudo filmado pela esposa da vítima. Onde é que vão reclamar num caso desse? Corregedoria. Além de ir para a polícia, obviamente, porque é um crime de homicídio doloso, esse policial militar vai ser julgado pelo tribunal do júri, porque ele matou deliberadamente o cara. O cara não estava armado, fazia de conta que tinha uma arma nas costas, mas em momento nenhum ele sacou daquela arma, né? E o policial perdeu a cabeça, cansou da irritação, puxou a arma de fogo e disparou contra ele. Deu uns 2, 3 tiros, eu acho, e matou o cara, né? Então, o que é isso? O corregedor geral entra em ação, ele vai querer saber o que aconteceu. E se o policial militar pisou na bola, ele vai providenciar a expulsão da corporação. E se houve crime militar, vai providenciar a punição penal militar para ele também. O corregedor é uma figura extremamente importante, muita gente não gosta do corregedor, né? Mas paciência, ela precisa existir, né? O que compete? Orientação, prevenção, fiscalização das atividades funcionais e da conduta profissional dos policiais militares. A finalidade da atuação do corregedor, qual que é? Aprimorar a ética, a disciplina e a hierarquia entre os integrantes da corporação, com sede, sempre vai ter sede na capital. A Corregedoria Geral é chefiada por oficial do último posto do quadro de oficiais da PM. Por que sempre pelo oficial de último posto? Porque eu estou falando de um órgão de cúpula. Como a gente fala de hierarquia o tempo todo na estrutura militar, eu não posso colocar um tenente como corregedor. Como é que o tenente, que é um cargo, é um posto militar abaixo do de coronel, vai fiscalizar um coronel? O coronel não vai aceitar. Não vai, por quê? Porque eles são doutrinados para respeitar a hierarquia. E a hierarquia lá é por patente, né? Quem tem mais patente manda mais. Ô cabeça, e se o coronel der uma ordem ilegal pro tenente, o tenente tem que cumprir? Não tem. Boa pergunta, meu amigão. Apesar da existência da hierarquia, nenhum servidor público do país, seja ele civil ou militar, está obrigado a cumprir determinações manifestamente ilegais. Então, pode ser um cabo da Polícia Militar e um coronel da Polícia Militar diz para ele o seguinte, vai lá e dá uns tapas na orelha daquele rapaz lá. Não, por que eu vou fazer isso? Não, estou mandando, você não tem que perguntar, você tem que ir lá e fazer o que eu estou mandando. Ele não precisa fazer isso. Primeiro porque o rapaz não está agredindo, não está resistindo, não está fazendo nada que exija do policial militar uma reação com emprego de força. Por que eu vou fazer? Na estrutura militar, você usar essa pergunta por quê já é um problema, né? Mas como ela é nitidamente ilegal, eu não posso simplesmente sair agredindo as pessoas porque o coronel está mandando. Nesse momento, é possível sim descumprir a determinação do superior hierárquico, mas isso é uma exceção. Geralmente esses policiais, quando eles estão num posto muito elevado, eles são muito coerentes, porque quando eles dão uma determinação, via de regra, o subordinado cumpre à risca. E isso pode trazer problemas seríssimos. A gente teve o massacre de Carandiru, tá lembrado disso? Ou cabeça, não conheço, então você tem que estudar a história do Brasil. Tá? A massacre do Carandiru foi uma ação policial militar que invadiu a penitenciária do Carandiru na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, para debelar uma rebelião de presos. E era algo muito violento, os presos estavam se matando entre si e não tinha negociação. Então a polícia militar foi autorizada a entrar encapuzada lá, foi uma carnificina, matou um monte de gente, mas matou gente demais.
né? Aí você tem uma situação de profunda agressividade. Muitos policiais foram acusados de homicídio doloso porque deliberadamente mataram, né? Em situações que muitas vezes não precisava matar. Mas enfim, o policial que apertou o gatilho não respondeu sozinho. O coronel que determinou a invasão e atirar para matar respondeu junto por homicídio. Por quê? Porque a polícia militar tem esse lance de trabalhar com base na hierarquia. Comando deu uma ordem, a gente vai cumprir. Não é questionado. Por isso que naquele filme Tropa de Elite, a gente escuta muito, né? Ordem dada, como é que é? Missão dada é missão cumprida. Porque não cabe a eles questionar. O policial militar não é instruído, não é preparado, não é treinado para toda hora questionar o seu superior. Ele é preparado, ele é treinado para obedecer o seu superior. É lógico que dentro da legalidade. Sempre, sempre, meu amigão. A Corregedoria Geral é chefiada, portanto, pelo oficial do último posto do quadro de oficiais policiais militares, preferencialmente bacharel em Direito. Por que será, né? Designada pelo comandante-geral e aprovada pelo Conselho de Segurança Estadual. Por que preferencialmente? Porque ele tem que ter uma noção de legislação muito boa, né? Porque o corregedor, como ele tem o papel de fiscalizar a atividade, ele sempre tem em mente a ordem jurídica. Aquilo que está sendo feito está de acordo com a lei, não está de acordo com a lei, porque ele é uma espécie de censor. Tomou conhecimento, ele tem que tomar providência. Tomou conhecimento de algo irregular, ele tem que tomar providência. A Corregedoria Geral terá a seguinte estrutura: o Gabinete do Corregedor Geral, Comissão Permanente de Correição Geral, constituída por um presidente, que acumulará a função de subcorregedor geral e mais 4 oficiais membros. Comissão Permanente de Corregedoria dos Comandos Operacionais Intermediários, constituídas por um presidente e 3 oficiais. Cuidado com isso aqui, tá? A gente tem uma Comissão Permanente de Correição Geral. Comissão Permanente de Correição Geral. Ela tem um presidente e mais 4 oficiais membros, tá? Aí você tem uma outra comissão permanente, só que é de correição dos comandos operacionais e intermediários. E aqui eu tenho um presidente e 3 oficiais. Meu amigão, bonitona, aquela canetinha amarelinha, marca-texto, é a hora dela, tá? Pega essa canetinha e destaca isso. Porque o examinador, ele é um cara do mal. Eu já mostrei isso pra vocês, já falei. Ele não está disposto a te ajudar. Ele está disposto a te pisar na garganta, né? Então, o que ele pode fazer aqui? Inverter. Colocar aqui na comissão de correição geral, colocar 3 oficiais. Ou pior, colocar aqui na comissão permanente para correição de órgãos de comando operacional, 4 oficiais. Inverter essas informações. Isso é maldade, eu sei. É maldade pura, é crueldade, é tortura. Então, gato escaldado, sabe como é, né? Vai lá, marca aí com aquela canetinha amarela. Beleza? Tá ligado? Então tá bom. As comissões permanentes serão presididas por oficiais no posto de tenente-coronel do quadro de oficiais policiais militares, preferencialmente bacharéis em direito, competindo-lhes a realização da correição no âmbito de suas circunscrições. Bacana, né? Aqui também, além do corregedor, quem vai compor essas comissões preferencialmente. Por que preferencialmente? Noções de direito, conhecimento da área jurídica, isso é importante. Mas como está preferencialmente, quer dizer que eu posso ter pessoas sem formação jurídica, porque é preferencialmente. Se a corporação não tem ninguém à disposição que tenha faculdade de direito, beleza, eu fico com oficiais que não têm faculdade de direito, têm faculdade de matemática. Interessa, mas a ideia do preferencial não impede que aquele que não tem o bacharel em direito, não impede que ele ocupe, mesmo não sendo bacharel em direito. Beleza? Sussa, precisa ser advogado? Não, eles não podem ser advogados. O policial militar é proibido de advogar. A carteira da OAB, eles não vão ter carteira da OAB. Advogado é só aquele que tem carteira da OAB. Aqui eles serão bacharéis em direito, tá bom? Os membros da comissão permanente serão oficiais policiais militares. Funcionará na comissão permanente a correição geral uma seção de inteligência disciplinar. Ou seja, a Polícia Militar do Pará tem uma seção de inteligência para análise da criminalidade geral. Beleza? Tudo bem? Agora, existe uma outra
seção de inteligência, mas é para atividade interna, é para verificar e ficar de olho nos próprios militares, né? Bacana isso, né? Comissões permanentes de corregedoria dos comandos operacionais intermediários deverão ser sediadas em local de fácil acesso ao público, em imóvel distante e isolado de outras unidades, é para não sofrer interferência, né? A gente tem aqui justamente esse ponto da garantia da autonomia do corregedor. Competências do corregedor, ou seja, o que o corregedor manda nessa história toda, né? Vamos analisar aqui. Exercer as atividades de polícia judiciária militar no âmbito da polícia militar em conformidade com o Código de Processo Penal Militar. Beleza. Ele vai ser o grande investigador militar. Praticou crime militar, vai se acertar com o corregedor. Aplicar as prescrições das normas disciplinares da Polícia Militar em relação ao processo administrativo disciplinar e sindicâncias, inquéritos policiais militares também. Instaurar e solucionar processos administrativos disciplinares, sindicâncias, inquéritos policiais militares, assim como determinar diligências quando for necessário. Assessoria do comandante-geral. Na instauração ou solução de conselho de disciplina, na proposição ao governador do Estado para nomeação de conselho de justificação e ainda apreciação de recurso relativo ao conselho de disciplina. A adoção de providências diante de indícios de ato de improbidade administrativa apontados a partir de tomada de contas especial realizada pela Comissão Permanente de Controle Interno. Aprovação de instruções normativas da atividade de polícia, judiciária militar e disciplinar, bem como das atividades operacionais e administrativas, de forma a reduzir a prática de atos disciplinares e ações que dificultem a apuração de responsabilidade do âmbito da corporação. Então o corregedor tem por finalidade assessorar esse comandante-geral. Como que ele assessora? Dessa forma, instaurando soluções do Conselho de Ética, adoção de providências diante de indícios de ato de improbidade. O corregedor-geral com exclusividade vai assessorar o comandante-geral na aprovação de instaurações normativas das atividades da polícia. Tudo isso é papel do corregedor. O que mais que o corregedor vai fazer? Prestar e solicitar informações legalmente permitidas a órgãos e entidades públicas ou particulares necessárias à instrução de processos ou procedimentos administrativos disciplinares. Realizar a gestão dos recursos humanos e materiais da corregedoria. Coordenar a integração das atividades administrativas entre as divisões e as comissões permanentes de corregedoria e dos comandos operacionais intermediários que compõem a Corregedoria Geral da PM. Agora vamos analisar as comissões permanentes da corregedoria, que é um outro ponto super delicado também, né? As comissões, elas têm por finalidade assessorar o corregedor. Mas o que essas comissões podem fazer? A Lei Complementar 53 de 2006 esclarece, olha só. Compete à Comissão Permanente de Correição Geral, que é aquela comissão que possui um presidente mais 4 oficiais, assessorar o corregedor-geral nas seguintes situações. Aplicação de prescrições contidas em normas disciplinares da corporação em relação aos inquéritos policiais militares, processos administrativos e militares e sindicância no âmbito da Polícia Militar. Instauração dos procedimentos proferidos no inciso anterior nas comissões permanentes da Corregedoria e comandos operacionais intermediários. Atendimento de solicitação ou determinação legal relativa a processo, procedimento disciplinar que esteja sob a guarda da Corregedoria. Atendimento de solicitação ou determinação legal relativa a processo ou procedimento disciplinar que esteja sob a guarda da Corregedoria. Opa! Peraí. Atendimento, solicitação, determinação legal relativa... Processo disciplinar. Cabeça repetiu aqui, né? Vamos corrigir já. 42. Vamos tirar um item lá, tem mais de um ali. Senão vai acabar gerando confusão, né? Esse aqui, ó.
Prontinho, agora tá sussa, tá beleza. Pronto. Providenciar o cumprimento das cartas precatórias de ordem disciplinar ou criminal no âmbito da Polícia Militar. O que é carta precatória? Digamos que você está fazendo uma investigação policial militar, você é o corregedor. E aí o crime aconteceu na cidade de Santarém, mas você está lá em Belém. Como é que vai fazer? Vai deslocar todo mundo para investigar lá em Santarém? Não, não faz isso. Você manda uma carta precatória, que é uma carta, exatamente, uma ideia de carta, mas ela vai com um conteúdo para que um determinado setor lá em Santarém, da Polícia Militar, execute alguma atividade. Por exemplo, ouvir uma testemunha, ou ouvir até a pessoa investigada, isso pode acontecer. Então eu vou expedir uma carta precatória, ela vai sair de Belém, da corporação, da corregedoria, e vai até para a corporação lá em Santarém. Fiscalizar o emprego de policiais militares dentro dos limites legais e dos princípios que disciplinam a atividade policial militar. Coordenar as comissões permanentes da Corregedoria de Comandos Operacionais intermediários quanto à fiscalização ostensiva de fato que envolva o policial militar da corporação, realização de diligências que visem esclarecer a consistência de denúncia que envolva o policial militar, produção de informações estatísticas acerca de fato que envolva o policial militar, violação de norma civil, administrativa ou penal. Isso aí é extremamente importante para saber o quanto os policiais militares estão agindo de forma legal ou ilegal. Coleta de indícios de informações disciplinares ou criminais praticadas por policiais militares ou contra os policiais militares. Instauração e realização de procedimentos e processos que apurem a responsabilidade civil, administrativa e criminal que envolva policial militar. Eles estão sujeitos às 3 esferas de punição: civil, administrativa e criminal. Como qualquer servidor público, né? Realização de escolta ou de custódia provisória de vítimas e testemunhas ou de seus familiares com potencial risco à integridade física. Avaliação da consistência de denúncias contra policiais militares. Proceder à correição de sindicância, processos administrativos e inquéritos policiais militares, sugerindo ao corregedor-geral, quando for o caso, a realização de novas diligências ou a avocação da decisão. Comissões permanentes da Corregedoria do Comandos Operacionais Intermediários. Aqui é aquela comissão que eu tenho um presidente e 3 oficiais. Na outra, que é a Comissão Permanente de Correição Geral, um presidente com 4 oficiais. Fique esperto, preste atenção nisso, tá? Qual que é a competência dessa comissão? Fiscalizar ostensivamente, em caráter preventivo e, quando necessário, em caráter repressivo, fatos que envolvam policiais militares visando garantir a legalidade, a legitimidade em tais acontecimentos, assim como a observância dos princípios que norteiam o exercício da atividade policial. Realizar proteção provisória e escolta de vítimas e testemunhas ameaçadas. Realizar diligência para esclarecer a consistência de denúncia que envolva o policial militar, inclusive auxiliando a autoridade policial ou judiciária quando requisitado ou solicitado oficialmente. Isso aqui é em relação aos comandos de operações, né? Produzir informações estatísticas acerca de fatos que indiquem a violação de norma civil, administrativa ou penal. Aplicar, no âmbito de sua circunscrição, as prescrições contidas nas normas disciplinares da PM. Determinar a instauração e realizar de ofício processo de procedimento conflito a apurar. Responsabilidade civil, administrativa ou criminal que envolva o policial militar. Mas qual policial militar que essa comissão vai estar atuando? Apenas aqueles policiais militares ligados às atividades de operação, às atividades operacionais. Tá? Supervisionar processos e procedimentos disciplinares ou judiciais instaurados por autoridades de unidades policiais militares sob sua circunscrição, encaminhando-os à Comissão Permanente de Correição Geral quando concordar com a conclusão do respectivo encarregado ou autoridade delegante, ou avocado tal decisão, antes de citado
encaminhamento, inclusive determinando novas diligências. É interessante observar que as comissões elas podem realizar diligências e determinar diligências para elucidação de algum fato. Por exemplo, eu tenho um soldado da atividade de operações que está sendo acusado de receber propina. Eu vou investigar isso aqui. Ah, mas para investigar isso eu precisava fazer uma diligência, ouvir uma pessoa que está em outra cidade. Quem vai determinar essa diligência é essa comissão. Apresentar relatórios periódicos ao Corregedor-Geral através da Comissão Permanente de Correição Geral sobre os problemas encontrados em sua circunscrição, sugerindo medidas saneadoras julgadas necessárias. Acabou. Essa foi a maior parte da Lei Complementar 53/2006 que a gente trabalhou, que está previsto no seu edital. Ela é pesada, ela é puxada, é uma leitura medonha. É cansativa. Então foi por isso que o Cabeça extraiu aquilo que é importante, aquilo que pode cair em prova e jogou no slide. Você pode ir tranquilo no slide estudando, que você vai ter uma visão geral e daquilo que possivelmente vai cair em prova, como composição, chefias, quem ocupa a chefia, quem são os comandantes, quem nomeia quem, né? Governador tem poder de mando, não tem. As principais informações sobre a estrutura da Polícia Militar a gente viu na aula número 1, que é essa aqui. Agora, na próxima aula, a gente vai ver a segunda parte do edital que fala dessa Lei Complementar 53/2006. Belezinha? Meu amigão, minha amigona, quer seguir o Cabeça? Vai lá, maisadministrativo.com.br ou maisconstitucional.com.br. Siga o Cabeça nas mídias, aqui ó, no Instagram, Rodrigo Abelmonte, ou no Facebook, Rodrigo Abelmonte. E tem ainda o Periscope, onde o Cabeça faz transmissões ao vivo de matérias de direito constitucional e direito administrativo, tudo gratuito. @Rodrigo Abelmonte. Olha só, não tem E aqui no final, tá? Atente para isso. E no YouTube você pode assistir aulas de cursinho aqui do LAC, preparatórios para concurso, gratuitamente. Basta você se inscrever aqui no site, no canal do LAC, no LAC Consultoria no YouTube. Você sempre vai ser avisado de vídeos novos, de aulas aqui do LAC, com todos os professores do LAC. Sempre tem uma aula nova sobre alguma matéria interessante e importante para concursos públicos. Belezinha? Sussa, tranquilos? Meu amigão, minha amigona, eu sei que foi puxada a aula, muita informação, Cabeça leu muita coisa, tentou de alguma maneira dinamizar isso, mas é difícil, né? A leitura de lei e o estudo desse tipo de norma, ela não é muito facilitada para ninguém, nem para quem está dando a aula, muito menos para quem está estudando. Então eu sei do seu cansaço e agora eu vou te pedir o seguinte. Concluiu a aula, beleza, desliga tudo, fecha. Faz o seguinte, amanhã você vai pegar o teu material de slide e vai passar os olhos em tudo isso. Faz isso, por favor, pelo menos uma vez por semana, passe os olhos nos slides destas aulas referentes à Lei Complementar 53/2006 até chegar no dia da prova. Por que eu estou te pedindo isso? Porque você teve uma aula maçante, uma aula pesada, eu te dei um monte de informações, mas até o dia da prova você pode ter esquecido de muita coisa. Então, ó, semanalmente vai revisando, é uma leitura agora. Pô, Cabeça, mas eu posso assistir de volta o vídeo? Beleza, tá sobrando tempo, vai lá, liga o vídeo e assiste de novo, sem problema nenhum. Isso vai ajudar a sedimentar a informação. Belezinha? Sussa, tranquilos? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.